Flamengo, que é o fato da indefinição na Europa dificultar o aparecimento de propostas do futebol europeu pelo Jorge Jesus. Né? É claro que tem indefinição aqui também, e aí nesse tempo de indefinição, o Jorge Jesus está dando certo no Flamengo, está adaptado à cidade do Rio de Janeiro, se diz muito feliz e diz que tem o interesse em permanecer. Se demorar a chegar a proposta de fora, ele pode se sentir tentado a se manter aqui. É uma bola de segurança, entre aspas. E o contrato dele, acho que não estou errada, é até fim de maio. Exatamente. A gente está aqui hoje, 18 de março. Então, dá para dar uma esperada também, Dá, né? dá. Até respeitando todo esse processo que ele tem que passar agora de quarentena, né? De recuperação. Acho que, talvez, nesse momento, as prioridades sejam outras. O Marcos Braz falou em esperar até 45 dias antes do fim do contrato, para aí sim já abrir negociações até com outros treinadores, se for o caso. Eu acho que esse planejamento já mudou, porque a gente vive uma situação que foge do controle de qualquer um e que atingiu diretamente o Mister, né? O Mister, nesse momento, ele mesmo não pode participar tanto das negociações e nem tem que estar muito preocupado com isso. Tem que se preocupar em se recuperar. Ele é grupo de risco, né? Apesar já tem de ter dito que está muito bem, tomara que 65, siga assim, que assim 62, seja. Né? 65, a idade do Mister. Já passou na casa dos 60, 65, que é o grupo de risco. Assim, esse não é um momento de avanço nesse tipo de conversa, mas eu acho que o fato do futebol europeu viver esse momento de instabilidade vai dificultar o aparecimento de concorrência para o Flamengo. Né? Se Jorge Jesus quiser seguir trabalhando, imagino que vai querer seguir a curto prazo, a concorrência vai estar lá fora. Muito difícil aqui dentro alguém tirá-lo do Flamengo. Então, essa instabilidade na Europa pode ajudar nesse ponto. Agora, tem uma coisa que a gente tem que pensar. Talvez o jogo passado do Flamengo, a partida contra a Portuguesa, possa ter sido a última dele também. Porque eu não sei se o futebol volta até antes do fim do contrato dele, que é o final de maio. A gente não tem como assegurar isso. Né? Por exemplo, a Conmebol, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, está prevendo recomeçar a Libertadores no dia 6 de maio. Mas isso, assim, é uma ideia. Não é que vá marcar, começar, que os jogos já... Não. Mas eles estão otimistas em relação a isso. O presidente da Federação Italiana falou uma coisa que é interessante. Ele disse, nós traçamos uma data para o início de maio para que, quando a gente tiver que voltar com o campeonato, todo mundo esteja minimamente preparado. Mas não há garantia de que será no início de maio. A situação é analisada semana a semana, mês a mês, para que se volte uma condição de segurança. Não dá para forçar a barra. O governador do estado do Rio de Janeiro ontem disse que, muito provavelmente, as escolas, as crianças vão ficar sem aula por 90 dias. Exato. E então se fala muito nisso, né? Em 3 meses no mínimo. Então, Jorge Jesus já teria, para voltar a comandar o Flamengo, se cumprir esse prazo de 3 meses, renovar o seu contrato. Porque o contrato dele ainda não se encerra no final de maio. Isso é antes dos 3 meses de pausa que deve ter no futebol. Mas eu acho que, assim, o Flamengo ganhou tempo, de certa forma. Já definido, mas uma série de efeitos externos que não eram esperados nesse momento surgiram e agora tem que se lidar com isso. Bom dia. Bom dia, Jana. Bom dia, Henrique. Bom dia para você que acompanha a gente aqui no Sport TV News, gente. Primeiro eu quero dizer que eu gosto sempre de ver o copo meio cheio, né? Eu acho que eu tenho uma visão parecida com a de vocês, mas bem otimista em relação à permanência do Jorge Jesus, que o Henrique até já falou aí, né? Que apesar dos valores não vão ser definitivamente o que estava sendo conversado previamente, a recessão no planeta todo, mas eu acho que toda essa pandemia tão triste pode facilitar que Jorge Jesus fique. Primeiro, ele não vai querer falar disso agora. Portugal acaba de anunciar a segunda morte no país por coronavírus. A primeira morte, a gente já sabe, é do amigo do Jorge Jesus, um senhor de 80 anos, né, que era do futebol, inclusive. Acho que o Jorge Jesus está muito abalado ainda, nesse momento, com a morte do amigo, com a quarentena dele, por ele ter 65 anos, ele ainda não está no grupo de risco, que é acima de 69, mas, obviamente, já tem uma idade um pouco mais avançada, é uma pessoa que tem que tomar os seus cuidados acima do normal, né? Mais do que crianças e jovens. Então, eu acho que ele, nesse momento, ele não vai falar disso. Com certeza, existe ainda um abalo emocional aí. Com a perda do amigo dele, nós todos estamos abalados, o mundo vive um momento muito delicado. Mas por que eu acho que isso vai facilitar para o Jorge Jesus ficar? Primeiro, eu não acredito na Europa pensando em novos treinadores, em renovar contratos, em troca de treinadores, que o Benfica e o Porto tinham interesse em levar Jorge Jesus de volta para lá. Mas a Europa é, de longe, o continente mais afetado com essa crise toda e com o coronavírus. Mais do que a China, inclusive. A Itália é um país hoje mais
sacrificado e mais afetado. Mais de 2.000 mortes, né, na Itália. Mais do que a China, né? Proporcionalmente, a Itália vive um dano muito maior do que a China, que agora já vive a linha, né, de casos já está a curva descendente já. A curva descendente já vive a China. Então, eu acho que não virão propostas. Porque como o Jorge Jesus poderia sair do Brasil? Propostas interessantes de novos trabalhos para ele, obviamente, na Europa. Não acho que essas propostas virão. Não acho que o mundo pensa nisso, tão logo pensará, né, até maio. Duvido que essas propostas chegarão. Isso tudo, no meu ver, e o próprio receio dele, né, de voltar para Portugal num momento desse de pandemia. Então, eu acho que tudo isso favorece que Jorge Jesus fique. E acho que, claro, vendo o copo meio cheio, porque tudo que a gente vive é muito triste. Eu acho também. Eu acho que a tendência é que ele fique. Eu só acho que não é prioridade agora. Eu entendo a preocupação do Flamengo em definir isso, mas nesse momento, tudo que envolve, e especialmente porque ele contraiu o vírus, é momento de cuidar de si, pausa, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco a gente volta Até o final de abril, eu acho que não vai ter muito avanço nesse sentido. Eu vou ficar muito surpreso se houver algum tipo de definição. Agora, a Fabiola falou sobre algo ali que me fez pensar num outro lado, né? A preocupação do Jorge Jesus com o que está acontecendo em Portugal. Em mais de uma declaração dele, ele sempre disse que algo que o faria pensar em voltar seria a família. Sim. Será que essa preocupação com os familiares, a ideia de tentar estar perto deles, por mais que lá o coronavírus esteja se espalhando de uma forma até mais brutal que aqui no Brasil nesse momento, será que isso não pode pesar para uma ideia dele de retornar? Num momento de dificuldade, de crise, talvez estar perto da família, Fabiola? Não sei. Eu acho que pode ser Dependendo de como as coisas andarem lá, mas capaz ele querer trazer mais gente da família para perto dele aqui. Não sei. A gente não sabe como a coisa vai evoluir aqui. A gente torce para que seja algo controlado rapidamente. Estamos tomando as medidas, tentando conscientizar para que isso aconteça. Para que não cheguemos ao que está acontecendo na Itália, por exemplo, ou o que aconteceu na China. Mas, assim, tudo é muito imprevisível nesse momento. E a gente está falando aqui de uma ideia pessoal, de uma decisão que é muito pessoal. Do Jorge Jesus. É lógico que a gente está apresentando questões para algo que é muito importante. Desculpa te interromper, Henrique. Eu acho que nesse momento o dinheiro e o dólar, que a gente fala sempre, que é um dos critérios que pode tirar o Jorge Jesus do Flamengo, eu acho que o dinheiro nesse momento não entra em questão. Nesse caso, o euro, né? O dólar... Que é até pior. Exato. Então, eu acho que todos esses valores serão revistos pelo próprio, né, Jorge Jesus e todos os empresários, todo mundo que trabalha com ele. Acho que o momento não é não só de pensar nisso, como não será pensado à frente. Tudo será levado em consideração. Falando da saúde dele, ontem o Diego Ribas fez uma live e trouxe notícias, né, para os torcedores de que está tudo bem com Jesus, que eles estão se falando, e que ele está bem de saúde, está lá só cumprindo as determinações. O ponto é o seguinte, mas que está super bem. A quarentena ela é importante mesmo para quem não está apresentando sintomas, porque ele é uma pessoa, estando com o vírus, capaz de transmitir esse vírus. Vetor, então, por isso, exatamente, é um vetor. Então, é por isso importante que ele se preserve, que ele permaneça em casa, até porque também o vírus tem um período de incubação até se manifestar, então ele ainda não está completamente salvo dos sintomas, podem aparecer, e tomara que se aparecer, apareçam de forma branda, mas assim, é uma prudência necessária e tomara que ele se recupere rapidamente. Mas acho que a Fabiola foi precisa também. A questão financeira, ela pesa muito para o Flamengo tentar ficar com ele. Sim. Mas acho que para ele talvez pese menos. O Jesus é um cara estabelecido financeiramente dentro da carreira. Se quiser ficar no Flamengo, ele vai saber como conversar. Que mais do que ninguém vai entender o momento, né? Até porque está vivendo isso e sabe da recessão no planeta todo. E é um cara capaz de abrir mão de alguma coisa financeiramente para seguir um projeto. Lógico. Né? Então, acho que a gente tem que estar atento à situação, porque os clubes vão se planejar, daqui a pouco a gente torce, o futebol está voltando e a vida segue. Mas eu não acho que vamos ter novidade a curto prazo, não, até porque ninguém sabe exatamente o que está acontecendo e até onde isso vai acontecer, né? Concordo. Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um pulinho no Ninho do Urubu agora. A gente sabe, né, que os clubes, eles estão todos paralisados, atividades suspensas, mas ainda, sempre, todos os dias surgem desdobramentos disso. O Juliano Lima,
Ele está lá no Ninho do Urubu agora e vai trazer, então, as atualizações para a gente, as notícias do Flamengo nessa quarta-feira. Bom dia para você, Juliano. Bom dia, Jana. Bom dia a todos acompanhando o Sport TV News manhã. Pois é. E falando de Flamengo, a gente está o tempo todo atualizando e buscando informações sobre esse teste, esse exame do Jorge Jesus. Vocês estavam bem falando aí em relação a essa renovação dele. Tem expectativa realmente que essa renovação seja concluída com sucesso. Mas, em primeiro lugar, em primeiro plano, é claro, é a saúde de Jorge Jesus, né? E esse teste foi realizado ontem, foi o terceiro exame realizado. Nos 2 primeiros testes, o resultado foi positivo fraco ou inconclusivo, que seria ainda não possível concluir o diagnóstico definitivo, né? Então, seria um resultado ainda pequeno, né? Uma pequena quantidade do vírus, portanto, os médicos decidiram realizar um novo exame para tentar chegar nesse diagnóstico definitivo. E aí sim, tendo esse ponto de vista positivo, no caso, ou não, né, dependendo da situação, se for o caso do resultado bater positivo, os jogadores do Flamengo e comissão técnica também vão fazer um novo exame, né? Lembrando que os jogadores fizeram, junto com o Jorge Jesus, na primeira vez, né, os exames, todo mundo, até o Zico fez exames também em relação ao coronavírus. Lembrando que o Maurício de Gomes Matos, que é o vice-presidente do clube de consulados e embaixadas, ele testou positivo no coronavírus e, portanto, como ele teve contato com os jogadores e comissão técnica, todo mundo fez o exame, inclusive o Zico também que teve esse contato, e todo mundo testou negativo, né? Só o Jorge Jesus que teve esse positivo fraco ou inconclusivo. Portanto, se o Jorge Jesus, nesse terceiro teste, o resultado for positivo, todo mundo vai passar novamente por um teste, até para ter certeza realmente que está todo mundo tranquilo, todo mundo certo em relação ao coronavírus. E o momento agora é dos cuidados, né? Ele está em quarentena, ele está bem, como a Janaína disse, o Diego passou uma mensagem positiva falando do Jorge Jesus, e na mensagem do Diego, na postagem do Diego na rede social, ele disse que o Jorge Jesus está bem, está muito bem, não tem nenhum sintoma de gripe, ele está se cuidando da melhor forma possível para sair dessa, e aguardando, é claro, um resultado que pode sair a qualquer momento, né? A previsão era quinta-feira, né, até amanhã, então esse resultado deve sair, mas pode acontecer a qualquer momento, pode ser agora no final da manhã, início da tarde, enfim, a gente está aguardando e monitorando realmente para passar essa notícia ao público do Sport TV, realmente aí tudo sobre o Jorge Jesus e tudo sobre o Flamengo, né? E aí sim, depois disso, depois da recuperação do Jorge Jesus, aí pensar em renovação e pensar nessa caminhada do Flamengo em 2020, Jana. Obrigada, Juliano, pelas informações, um bom dia de trabalho para você e sua equipe por aí, cuidem-se. Fabiola, é isso, né? Estabelecer prioridades no momento. E assim, Jana, em relação à coleta, né, os exames feitos, assim, existe, eu estava conversando, eu sempre converso aqui pela manhã com infectologistas do Instituto Emílio Ribas, né, que é uma referência nacional de infectologia, e assim, às vezes, por que o exame dá